Este video es un video pedido sobre medida para que una amiga mía pueda estudiar para su prueba de proficiencia que va a cursar el doctorado y le han pedido que hiciese una prueba, sobre todo de comprensión textual. Y van aquí algunos consejos para que le pueda ir bien en esta prueba y seguro que sí le va a ir bien, porque ella tiene un buen conocimiento al respecto de la materia, como yo le había dicho. ¿Cuáles son los consejos que te hago llegar? Bueno, voy a hablar em português para ser um pouco mais claro. Primeiramente, eu acho que o fato de você fazer a leitura com calma, né, encontrar a estrutura do texto, né, que é a introdução. Na introdução geralmente vem já aquela primeira premissa, o que a gente pensa que o autor vai tratar, né? Ele vai colocar já o tema e um pouco da perspectiva ou da intenção dele. Depois o corpo do trabalho e finalmente as conclusões, é onde vamos resumir toda aquela ideia. Então, estruturar o texto, criar uma imagem do que ele está pretendendo com esse texto. Aí tudo bem, eu acho que é a mesma coisa que o português. Mas o que é interessante aqui, quando a gente faz isso no espanhol, eu vou compartilhar aqui minha tela. Quando a gente vê que nós podemos interpretar um texto em outro idioma, mas que o espanhol ele é muito parecido com o português, tem algumas questões que daria para considerar. Quais são elas? Primeiramente, a estrutura, como eu havia falado, estrutura. Se aqui já transparece um pouco a intenção, né? A intenção do autor, né? A intenção do autor. Posteriormente, você vai encontrar palavras-chave dentro do texto, sim, que vão confirmar a postura do autor. Né? Se tiver alguma palavra, a palavra difícil, né? Com este exercício anterior de identificar, nós vamos colocar em contexto. Então, a gente vai ver qual que é a linha de pensamento dele, contextualizar e confirmar a frase com essa palavra intermédia que confunde um pouco, mas pela linha do escritor já vemos o que ele quer falar, né? Ele não vai se contradizer, ele não vai falar um absurdo ou algo que tenha a ver contra o que ele está opinando ou escrevendo, né? Acho que é isso. Interessante também fazer resumos, resumos rápidos, né? Um mapa mental também pode ser um mapa, né? Dos parágrafos. Né? Um mapinha. Vamos fazer isso agora, né? Rapidinho. E depois, eu acredito que isso no dia da prova, que é durante a prova. Durante a prova. Okay? Antes da prova, para estudar e preparar, obviamente, né? Fazer muitos textos, modelos, ok? Logicamente, falar com o professor, sim, ter alguns minutos, algumas aulas de conversação, de orientação, mais nesse modelo, né, de texto formal, ver alguns conectores, eu vou dar uma olhadinha. O que eu achei muito importante, interessante, no português, são duas coisas, são os conectores, são palavras que conectam ideias, né, e os verbos compostos, que nós chamamos compuestos. Los compuestos son interesante que ustedes los tengan muy estudiados. Então tem que saber qual que é o auxiliar para que você use um outro, que esse pode confundir e realmente pode atrapalhar aí a leitura, né?
Dentro dos conectores, temos muitos deles. Mas quais que vocês vão encontrar bastante? Aunque, né? Aunque, que embora, uma concessiva, né? Embora, né? Ou até mesmo que, tem esses dois significados, mesmo que, ok? Então, cuidado com esse aunque, que com certeza vai aparecer nos textos formais. Se todavia, pode confundir, todavia, ainda, ok? Vamos ver que tem um significado diferente em português, né? E, sin embargo, seguro que vai, sin embargo, é um mas, no entanto, sim. Pode aparecer um pero, mas o pero é muito de conhecimento público, ele se usa bastante, né? Tem outros, eu vou dar uma listinha, eu vou deixar aí também um, um link para conseguir esses conectores. Então, nos conectores, como eu falei, se você entendeu, né, as palavras-chave, a intenção do autor, esses aqui só vêm confirmar e dar uma sequência lógica ao texto, né? O que me preocupa são os verbos compostos. Temos muitos verbos compostos. O que acontece com eles? Que nós temos um auxiliar que até se usa em português, mas às vezes confunde, né? Nós temos, por exemplo, que são os verbos compostos? São aqueles que têm como auxiliar o verbo haver. Que em português seria haver. Vocês lo têm também, vocês têm também este verbo como auxiliar, mas pode ser que usem de uma forma diferente. Por exemplo, vocês vão ter o pretérito perfeito, o perfecto, o compuesto também. Ok? O compuesto. Quando encontrem, ele é muito simples. Ele é presente do verbo haver, por exemplo, yo he, mais o particípio. O particípio, ele para todos os compostos. Então, aqui você já aproveita, já tem, né, aí de todos os verbos. Terminado cenar, você vai colocar um ado. Sim? Por exemplo, trabajar, trabajado. Okay? Verbos com er e com ir vão ter o mesmo particípio. Ido para verbos en er e en ir. Então, muita atenção aqui, por exemplo. Sim? Entender, entendido. Entender, entendido. Uma olhadinha aí que é praticamente muito parecido com o português, né? Vivir, vivido, vale? Vivido. Então, até aí tranquilo, não tem muito problema. Aqui, então, lembrem que é um passado, um pretérito. Então, se você fala, por exemplo, hoje comi arroz. Vamos ver. Você pode escutar em espanhol, hoje he comido arroz. Então, o mesmo sentido, o mesmo significado. Vamos usar bastante, então, o composto, que é, né, uma questão mais tranquila para entender. O que acontece com estes verbos que chamamos de compostos? Os particípios irregulares. Então, por exemplo, de fazer, de hacer, você não vai falar ha sido em português. Em espanhol também não, você vai falar feito. Okay? Dizer ou decir, você vai falar dicho. Ok? Que coloquei em português, que na verdade é hecho. Dicho, hecho. Isso aqui é quase certeza que vai encontrar nos textos se tem algum composto, tá? Decir dicho, hacer hecho, sim. Escribir, escrito, ok? Imprimir impresso, enfim. Aí outros, também posso deixar uma lista para saber.
Então, esses são particípios. Vêm juntos com os verbos compostos. Quais outros são os compostos? Por exemplo, o pretérito plusquamperfeito. Plusquamperfeito. Ele também, né, vai ter o verbo haver como auxiliar. Eu havia, mais particípio. Tu havias, ele havia. Vou deixar daqui a pouco as referências onde estudar. Né? Isso aqui é para não ser pego de surpresa. Você encontrou um perfeito, tranquilo. Você sabe que é um passado. Sim? Este passado poderíamos colocar como o passado del passado. Então, passado do passado. Por exemplo, quando cheguei na aula, o professor já havia chegado. Ou tinha chegado. Então, aconteceu uma coisa antes de eu chegar, que foi que o professor já tinha chegado. Essa coisa, esse significado, essa ação foi aconteceu antes de ter chegado. Em espanhol é igual. Então, havia chegado. Passado do passado. Sim. Quando cheguei, el profe já havia chegado. ¿Vale? Tem um que ele, eu acho que depende da leitura você vai encontrar. Pretérito plusquamperfeito é subjuntivo. É subjuntivo. Qual que é esse? Este aqui nós vamos usar quando você quer falar de uma situação hipotética, né? Às vezes pouco provável, sim, ou por quê? Porque não pode ser mudada. Então, condicional, aliás, o verbo em auxiliar, hubiera, dá uma olhadinha, ou hubiese, mais particípio. Sempre o particípio acompanhando os perfeitos, né? Se hubiera llegado antes, ¿sí? Lo habría encontrado. Aí vem junto com outro verbo condicional também composto. Então, esses aqui geralmente aparecem juntos e dê uma olhadinha que aqui é uma situação que eu não posso mudar. Se eu tivesse chegado antes, eu teria encontrado meu amigo. Se eu hubiera llegado antes, lo habría encontrado. Sim, condicional. Não é tanto a questão do sentido, mas é que se vocês se encontrassem, tem que saber que é um condicional composto. Geralmente, ele se refere ao passado, tá bom? Geralmente, tá? Então, é isso, né? Tem algumas provas, podemos fazer isso, mas ler junto, acho que ler em voz alta também, junto com o professor, ajuda bastante, porque aí, né, se tiver alguma prova para, para analisar, ficar um pouco mais tranquilo. Aqui tem alguns condicionais, né? Alguns conectores, aliás. Tá? Quantos conectores há? Há alguns que são muito parecidos ao português, tem outros que realmente não tem nada a ver. Por exemplo, aqui, ó. Conciliar el pluralismo y el multiculturalismo mediante la tolerancia. Então aí vocês percebam que pluralismo, multiculturalismo, sim, são questões de unir questões um pouco diferentes dentro de uma sociedade através da tolerância. Então você já percebe que ele vai ter esta linha de pensamento. Vean la introducción. Una de las consecuencias de la modernidad, pero particularmente de la ilustración, es
que la universalización se ha visto desdeñada por el particularismo. Semejante fenómeno invita a analizar y replantar viejos problemas que habían sido dejados, vean, habían sido dejados, tinham sido deixados, o habían sido dejados de lado o bien habían sido relegados y que está hechos, uno de estos hechos, los fatos, una dirección encaminada hacia el cuestionamiento. Ustedes pueden ver que van a encontrar muchas de las cosas que yo les dije, ¿no? Palabritas que no se podrían ser desdeñada, por ejemplo, ¿sí? Se ha visto desdeñada. Vean, es lo que confunde a veces. Por eso les digo, en muchos textos van a encontrar esto, porque son textos muy formales, entonces lo van a usar, le da una formalidad diferente al texto. Bueno, esse é o primeiro vídeo. Ojalá, né, não me perdi, tomara e não tenha me perdido e tenha ajudado. Mas eu acho que essa é a linha. A linha é tentar, né, compreender um pouco para depois, né, já ir no texto, fazer essa análise, esse resumo, entender a linha do autor e depois, né, ir praticando e encontrando esses compostos, esses verbos compostos e os conectores que vão ajudar na interpretação textual. Não é difícil, não é difícil, não é impossível, mas tem que ler, tá bom? Então, espero que tenha ajudado um pouco, dou aí algumas dicas e se precisar, estamos para ajudar. Vamos nós!